Projeto Diversidades. E o que é diversidade aqui pra gente? É a mesma coisa que diferença. Existem diferenças de caráter cultural, físico, social, intelectual, de gênero, faixa etária, étnico-racial, religiosa, entre outras. E as diferenças estão presentes em todas as formas de agrupamento humano. Quando respeitadas, abrem caminho para a inclusão, o respeito e a vida democrática. Uma sociedade justa é aquela que valoriza as diferenças e se enriquece com elas. É na complementaridade dos diferentes que nos fazemos humanos. Não existe sociedade sem diversidade. Vamos falar um pouco da Declaração Universal dos Direitos Humanos. No dia 10 de dezembro de 1948, em Paris, a Assembleia Geral das Nações Unidas proclamou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que estabeleceu pela primeira vez a proteção universal dos direitos humanos. Ela foi elaborada por representantes de diferentes origens de todas as regiões do mundo e foi traduzida em mais de 500 idiomas. Ele é o documento mais traduzido do mundo. A Declaração Universal dos Direitos Humanos inspirou as constituições de muitos estados e democracias recentes. Vamos conhecer os 2 primeiros artigos. Artigo 1º. Todos os seres humanos nascem livres e iguais, em dignidade e em direitos. Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. E agora vamos para o artigo 2º. Todos os seres humanos podem invocar os direitos e as liberdades proclamados na presente declaração, sem distinção alguma, nomeadamente de raça, de cor, de sexo, de língua, de religião, de opinião política ou outra, de origem nacional ou social, de fortuna, de nascimento ou de qualquer outra situação. Tem mais um trechinho, mas o que interessa pra gente é esse trecho do artigo 2º, tá? Bom, mas mesmo assim, muitas vezes as diferenças são pretexto para a criação ou reforço de desigualdades. Por exemplo, no Brasil e em muitos outros países, existe a discriminação étnico-racial. Pessoas indígenas ou negras são discriminadas, se não pela lei, por preconceito arraigado. Para que a gente possa superar a discriminação, conhecer, respeitar e valorizar, nós precisamos nos aproximar de todas as formas de cultura. Começaremos com os povos indígenas. A história e a cultura do Brasil não seriam as mesmas sem a presença dos povos indígenas. Nossa diversidade cultural, nossa criatividade são frutos da presença indígena. A contribuição dos povos que aqui já estavam quando os portugueses chegaram em 1500 é incontestável e está presente na língua que falamos, na forma de ver e sentir as coisas, nos conhecimentos que temos sobre a natureza, na nossa culinária, em nossa espiritualidade. Pesquisadores acreditam que os povos originários, os povos indígenas, estão no continente americano há milhares de anos. Acreditam também que em 1500 havia no território que hoje conhecemos como Brasil por volta de 6 milhões de habitantes que falavam pelo menos 1000 línguas diferentes. Esses povos criaram ao longo desses milhares de anos técnicas e tecnologias. Criaram formas de viver e de se organizar. Aprenderam a conviver e a respeitar a natureza e o que ela oferece. Por isso mesmo, não é correto falar em descobrimento, e sim em invasão. O contato e a convivência entre os povos indígenas, os colonizadores europeus e ainda os africanos que foram trazidos para cá pelos europeus como escravizados, criou as bases para o que hoje conhecemos como cultura brasileira, criou o povo brasileiro, criou o que hoje chamamos de Brasil. Mas esse contato não foi pacífico e amistoso. Muitos povos indígenas foram obrigados a deixar as suas crenças e modos de vida
para se integrarem à colonização. Suas línguas foram proibidas e muitos foram mortos pelos colonizadores que desejavam as suas terras ou ainda serviram como trabalhadores escravos. Ainda assim, muitos povos indígenas resistiram e sobreviveram e ainda hoje vivem no Brasil. Não devemos procurar os indígenas apenas no passado. Os povos indígenas estão vivos no presente e continuam contribuindo para a formação, para a construção do Brasil e, quem sabe, de um futuro melhor para o nosso povo, para o nosso país. Você sabia que existem cerca de 1 milhão de indígenas vivendo no Brasil e que eles se dividem em 305 povos diferentes e que falam mais de 250 línguas diferentes? Você sabia que os povos indígenas continuam contribuindo com suas diversas culturas, com as suas expressões artísticas, com seus conhecimentos, com a sua relação com a natureza? Você sabia que hoje muitos desses povos continuam vivendo em suas aldeias, plantando, caçando, pescando, mas que também há muitos indígenas que vivem em cidades, estudam, fazem faculdade, escrevem livros, produzem filmes, são professores, são enfermeiros, são o que quiserem. Os povos indígenas, os povos originários dessa terra, continuam existindo e resistindo. Seguem lutando pelos seus direitos, por suas terras, por seus territórios, mas principalmente lutam contra o preconceito e o descaso das autoridades e da sociedade. Lutam pelo direito de continuarem sendo cidadãos brasileiros, mas sem deixar de ser o que são. Eles são Axaninca, são Araueté, são Assuruni, Baniwa, são Avacanoeiros, são Bororos, são Canela, são Cinta Larga, são Funiô, são Guarani, são Guató, são Guajajara, são Runicum, são Carajá, são Capor, são Calapalo, são Kaiowá, são Caripunas, são Craôs, são Quidzejês, são Cuicuro, são Matis, Matsés, são Machacali, são Nhandeva, são Munduruku, são Paracanã, são Pancararu, são Pancará, Suiri, Paeter, Ticuna, Tucano, Terena, Tembé, são Saterê, Maué, são Aujá, são Tupiniquim, são Apixana, são Chavantes, são Alapiti e tantas outras etnias.